sabia que o Minecraft Java Edition tá rodando na mesma tecnologia de gráficos desde que o jogo lançou? Pois é, uma tecnologia de 1992 que parou de receber atualizações em 2017. Só que em fevereiro desse ano, a Mojang finalmente anunciou que isso tudo vai mudar. E olha, eu já posso te assegurar que essa mudança vai afetar muito mais do que você imagina. Fala pessoal, Luiz falando aqui. Se você já jogou Minecraft Java, os Optifine, Shaders ou até jogou sem nada, você provavelmente vai gostar muito desse vídeo. Eu vou te explicar o que é OpenGL, o que é Vulkan, por que essa troca por parte da Mojang demorou tanto, o que pode afetar em cada tipo de jogador e principalmente o que pode dar errado nessa mudança. Mas calma, antes de qualquer coisa, você precisa entender o que é essa sigla aqui todo mundo tá falando aqui no YouTube e por que ela importa, e muito no Minecraft. Bom, toda vez que você abre o Minecraft, tem um monte de cálculos acontecendo em segundo plano. Quais blocos aparecem na tela, de onde vem a luz, como as sombras se comportam. Alguém precisa pegar tudo isso e mandar pra sua placa de vídeo executar. E o OpenGL era exatamente o cara que fazia isso. Ele ficava só ali no meio, intermediando tudo. E ele funcionou muito bem por um bom tempo. O problema é que o OpenGL é uma tecnologia bem antiga. O mundo das placas de vídeo evoluiu absurdamente e infelizmente o OpenGL acabou ficando para trás. Por exemplo, o Ray Tracing, o uso de vários núcleos do seu processador, tecnologias modernas de qualidade de imagem, nada disso chegou de verdade para o OpenGL. E o Minecraft Java, consequentemente, acabou ficando preso nele esse tempo todo. Já o Vulkan, que tanto fala, é a versão modernizada do OpenGL. A diferença mais importante é que ele consegue dividir o trabalho entre todos os núcleos do seu processador ao mesmo tempo. O OpenGL empurrava tudo isso para o mesmo lugar ignorando todo o resto. E hoje em dia, com processadores com 8, 12 e 16 núcleos sendo comuns até em computadores intermediários, isso é desperdício puro de desempenho, né não? Pra ficar mais fácil, pensa dessa forma. Você tem uma cozinha com 10 chefes trabalhando nela, mas só um pode cozinhar de cada vez porque a receita foi feita só pra uma pessoa. Já o Vulkan é aquele cara que chega lá e transforma a receita pra todo mundo conseguir trabalhar junto, deixando tudo muito mais eficiente. Mas então, por que demorou tanto pra Mojang fazer essa troca? A resposta principal são os mods. Afinal, uma parte absurdamente grande dos mods do Java foram feitos em cima do OpenGL. Optifine, shaders, mod de renderização, tudo isso dependia dele pra funcionar. Só que chegou num ponto onde simplesmente não dava mais pra adiar isso. E eu não sei se você viu, mas o Vibrant Visuals, a maior atualização visual do jogo, tinha chegado no Bedrock há muito tempo e simplesmente não conseguia rodar no Java por causa do OpenGL. E foi justamente aí que a Mojang anunciou a mudança. A Mojang publicou um artigo oficial confirmando a migração do OpenGL para o Vulkan. E olha, o plano deles é bem mais cuidadoso do que parece. No verão de 2026, as snapshots irão começar a incluir o Vulkan rodando lado a lado com o OpenGL. Você vai poder alterar entre os dois direto nas configurações gráficas do jogo. A Mojang vai ficar corrigindo bugs, coletando feedbacks e só vai remover 100% o OpenGL quando tiver certeza que o Vulkan tá rodando bem em todos os sistemas suportados. Ou seja, não tem uma data definida para isso, só vai sair quando tiver realmente bom. Mas o que vai mudar na prática para quem realmente joga? Bem, atualmente o renderizador do Minecraft Java roda junto com toda a lógica do jogo. Exatamente, tudo na mesma thread. Isso significa que se alguma coisa travar na renderização, ela pode travar o jogo inteiro junto. E olha, como um cara que já tentou usar shader bem pesado, eu sei bem o que isso significa. Com o Vulkan, o renderizador vai rodar numa thread separada, completamente independente da lógica do jogo. Na prática, isso vai reduzir muito aqueles travamentos aleatórios, vão ter menos bugs com drivers de placa de vídeo e, claro, em processadores modernos vai ter mais desempenho. Calma, eu não tô dizendo que de cara você vai entrar no jogo e ver lá 200 FPS a mais, mas sim que você vai ter uma experiência mais estável e previsível. Ou seja, essa transição não é um botão mágico de performance, inclusive até a própria Mojang foi específica nisso. APIs mais modernas como o Vulkan têm uma curva de implementação maior. Pra você ter uma noção, lá atrás, quando os jogos começaram a mudar do DirectX 11 pro 12, na maior parte das vezes o 12 chegou com desempenho muito pior. Isso não significa que a tecnologia era pior, mas sim que a implementação tava só no começo, então a gente pode esperar a mesma coisa aqui no Minecraft. Então se você abrir a snapshot e selecionar o Vulkan e perceber que o desempenho tá pior ou a mesma coisa, bom, saiba que isso é esperado. O desempenho real e as melhoras vão vindo com o tempo, conforme a Mojang vai coletando informações e corrigindo os bugs para tornar a experiência mais estável. E tem outro detalhe que a Mojang mencionou que pouca gente prestou atenção. Eles vão monitorar métricas de GPU e CPU durante todo esse tempo. Ou seja, eles não vão só ficar perguntando se tá funcionando. Eles vão olhar os detalhes técnicos de cada configuração
configuração e hardware para saber aonde está dando gargalo antes de tirar o OpenGL de vez. E isso é extremamente importante porque o Minecraft roda numa variedade enorme de hardware. Tem gente com RTX 4090 e também tem gente com placa integrada meia bomba. A Mojang precisa garantir que a mudança funcione bem nesses dois extremos antes de mandar o OpenGL jogar no Vasco. E pelo jeito que eles comunicaram, eu arrisco dizer que eles sabem sim disso. Bom, uma coisa que você já deve ter ouvido falar é sobre os mods, e essa questão é um pouco complicada. Qualquer mod que dependa do OpenGL vai precisar ser reescrito para poder pegar no Vulkan. Não é uma adaptação simples, não vai achando que é só você chegar lá e reescrever umas linhas de código. A gente tá falando de reescrever parte da renderização do zero numa API completamente diferente. E a Mojang foi muito clara nisso. Ela disse que essa atualização vai dar mais trabalho para os modders do que qualquer outra atualização comum. Eles abriram canais de suporte, disponibilizaram documentação técnica e se colocaram à disposição para ajudar. Mas é claro que o trabalho ainda vai ser dos modders. E aí vem aquela pergunta que todo mundo tá fazendo com essa confusão toda. E o Optifine? Olha, o Optifine já havia dando sinais de problema há um bom tempo. Compatibilidade complicada com outros mods e principalmente atualizações que só saíam meses depois das atualizações do jogo. E agora ele vai ter que se reescrever completamente por uma API nova. O próprio desenvolvedor do Wire Shaders, que é um dos substitutos mais famosos do Optifine, já confirmou que tem um substituto compatível com o Vulkan em desenvolvimento, mas que vai levar um certo tempo. A realidade é que vai sim ter um período vazio. Se você depende de shaders ou de mods de compatibilidade, eu já te adianto que vai ter sim um tempinho onde seus mods não vão estar compatíveis com o Vulkan. Vai ser necessário um tempo para poder atualizar. Obviamente não vai ser o fim do mundo. Eu pessoalmente chutaria que mais de 50% dos mods que dependem disso já vão estar atualizados, mas ainda assim vai ser um problema. Agora, sobre o hardware, o Vulkan foi lançado em 2016 e a maioria das placas de vídeo já suportam ele muito bem. Por exemplo, Nvidia Maxwell pra cima, AMD Defiant da segunda geração pra cima, Intel Xe pra cima, enfim, se a sua placa foi comprada depois de 2015, você provavelmente tá tranquilo. O ponto de preocupação de verdade tá nas placas mais antigas, porque elas podem até ter o Vulkan compatível escrito no papel, mas elas têm drivers ruins ou suportes incompletos. Tem placa de 10, 15 anos que no papel deveria aceitar o Vulkan sem problemas, mas que na prática aceita isso com vários bugs de compatibilidade. A Mojang prometeu publicar uma lista de hardware que vai ser capaz de rodar o Vulkan antes de tirar o OpenGL, então você já vai saber se o seu PC vai rodar ou não vai. E no macOS a situação já é um caso à parte. A Apple não suporta o Vulkan nativamente porque ela já usa o próprio sistema próprio, que é o Metal. Então a Mojang vai criar uma camada de tradução que traduz as chamadas do Vulkan para o Metal automaticamente. Então se você for um usuário de Mac, o que eu acho muito difícil, você não vai ter que se preocupar com essa ideia. Mas é aqui que a coisa fica interessante de verdade, porque essa mudança por Vulkan não é só sobre resolver um problema que tá há décadas no jogo, é abrir portas que simplesmente não existiam antes. A primeira coisa, e a mais óbvia, é o Vibrant Visuals no Java. Iluminação dinâmica, anel, efeitos de superfície, efeitos de luz que mudam conforme o ambiente, tudo isso já existia no Bedrock há tempos e o Java simplesmente não conseguia receber por causa do renderizador antigo. Com o Vulkan, isso deixa de ser uma limitação técnica e passa a ser uma questão de quando, e não e se. Ah, e o que isso significa pra quem faz shaders? Provavelmente você nem tem ideia disso, mas hoje os melhores shaders do Minecraft Java são uma obra de engenharia absurda. Os desenvolvedores, como o criador do Source Shaders e do Complementary Shaders, passam meses tentando espremer efeitos visuais incríveis de uma API que simplesmente não foi feita pra isso. O Ray Tracing que você vê nos shaders atuais não usa o hardware de Ray Tracing da sua placa de vídeo. Ele é calculado na força bruta no processador, ignorando totalmente os núcleos RT que a AMD e a Nvidia colocaram justamente pra isso. Com o Vulkan, isso muda pra caramba, porque com ele, os shaders vão conseguir usar o hardware da GPU pra valer. Isso significa que os shaders mais pesados de hoje em dia vão ficar muito mais leves, e os que não eram possíveis de existir vão passar a existir. O Vulkan permite o que se chama de pipelines da compilação, que são cálculos que acontecem no jogo, mas que não necessariamente estão presentes na parte visual, mas que ainda assim afetam. Como por exemplo, geração de fluidos, física mais complexa e geração procedural de terrenos de uma forma bem mais eficiente. Nada disso ainda está confirmado no Minecraft, mas você pode ter certeza que o Vulkan abre essa porta sem grandes gambiarras. E como eu falei, essa mudança também separa o código de renderização da lógica do jogo de uma forma mais limpa. Isso facilita otimizações futuras, reduz bugs de drivers e deixa o Java com uma base técnica muito mais forte para atualizações futuras. E sendo sincero, o que mais me empolga não é uma feature específica, mas sim o que eu não consigo prever. Toda vez que essa comunidade recebeu uma ferramenta nova, ela fez coisas que absolutamente ninguém esperava. Pô, a gente tá falando de Minecraft. Agora imagina só como é que vai ser com uma API moderna nas mãos. Simplesmente absurdo. Mas então, o que você precisa saber no final de tudo isso? Se você joga Vanilla, isso é uma boa notícia no geral, porque você provavelmente não vai ter problema nenhum. Aproveita esse snapshot
screenshots que saírem, testa, reporta bugs quando encontrar e aproveita a melhora de performance que vai vindo com o tempo. Se você usa mod de renderização ou shaders, fica de olho nos projetos que você usa ou então só joga versões antigas até atualizarem mesmo. Os modders já foram avisados com antecedência e muitos já estão se preparando, mas ainda assim vai ter aquele período de adaptação que eu falei, então vê se tem um pouco de paciência, hein? E se você tiver um hardware hiper mega antigo, eu sinto te dizer, mas essa conversa vai acontecer cedo ou tarde. A Mojang vai avisar antes de remover completamente o OpenGL, então você tem sim um tempinho, calma. E o que eu acho disso tudo? Bom, eu acho que já tava na hora. Na verdade, eu acho que já tava passando na hora. O Java ficou carregando um peso enorme durante anos por causa dos mods, e até que fez sentido essa espera. Mas adiar indefinidamente ocasiona bugs que se acumulam, performance desperdiçada e features que nunca chegam. Essa mudança não é uau, que absurdo, a evolução do planeta Terra. A maioria dos jogadores nem vai notar na primeira semana. Mas de longe foi a melhor escolha que a Mojang poderia ter feito em anos. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Eu usei ao máximo a minha experiência como modder de Minecraft para poder ensinar vocês de uma forma bem fácil como é que vai ser essa mudança. Então se você quiser me apoiar de uma forma maior, é só virar membro do canal, tá R$3 e me ajuda pra caramba. Mas se você não quiser ajudar com dinheiro, fica tranquilo, é só você dar o like e inscrição no canal que me ajuda pra caramba. Mas é isso, valeu e até a próxima.